Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto Sexta Grow, Sexta do Crescimento. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento, crescendo com a unção que nos ensina. Eu quero te convidar a já ficar com a gente, preparar o teu coração, vamos orar, que você possa fluir desde já, desde os louvores, que até na tua casa, e quem está aqui, possa criar um ambiente do Espírito, para que você possa ser ministrado e edificado nessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque até aqui nos guardou o Senhor, até aqui nos sustentou. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, vem dos quatro cantos agora, Senhor. Sopra, Pai. Sopra sobre esse lugar, Senhor. Sopra sobre cada casa aqui conectada, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale nessa noite. Nós consagramos esse culto a Ti. Senhor Deus, nós consagramos a nossa mente, nós elevamos a Ti agora a nossa mente, Senhor, cativa, Senhor, cativa a Tua palavra, cativa o Teu Espírito. Nós nos sujeitamos à Tua soberania nessa noite, Senhor. Que o Senhor fale com poder e autoridade, que o Senhor flua desde já nos louvores, Senhor Deus. E nós Te consagramos esse tempo, e nós Te entregaremos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno e santo. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável na Tua presença, em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, vamos adorar o Senhor, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lugar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele virá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar louvor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lugar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele virá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Com os anjos cantar louvor. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem,
de olhar. Quem estiver pronto com ele virá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizamos, Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo nome, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo nome, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, que é digno, digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, motivo do louvor em todo o nosso coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Deus. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em todo o nosso coração.
nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor fala que quando Jesus Cristo ele vai entrar em Jerusalém, ia ser a vez que Jesus Cristo ia entrar em Jerusalém, e naquele momento ele passaria por tudo que passou e seria crucificado. Seria a última entrada que a gente conhece como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nesse momento acontecem muitas coisas, mas uma das frases que mais marca esse momento é quando Jesus fala que se as pessoas não clamarem, as pedras vão clamar. Que você entenda que sempre vai existir um clamor diante do Senhor. Que você entenda nessa noite que o Senhor sempre vai ser adorado. Mas você tem o privilégio de que a adoração flua dos teus lábios. Você tem o privilégio de que o Espírito Santo na tua vida produza uma adoração verdadeira ao Senhor, de espírito e verdade. Que você entenda que a ação do Espírito de Deus em você produz através de você, essa unção que é derramada pelo Espírito Santo em você, produz através de você uma adoração verdadeira ao Senhor. Porque Ele entrou e as pessoas disseram: Hosana, 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 Hosana. Hosana porque o Senhor Jesus, Tu és a nossa vida. Hosana porque o Senhor nos conheceu quando a gente era uma massa ainda, massa informe, sem forma. No ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia. Hosana ao Teu nome porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós temos o privilégio de Te amar, Senhor. Hosana. Hosana porque o Teu Espírito em nós faz que nós possamos ter uma conexão contigo e Te louvar. Começamos louvando aqui na terra, mas um dia louvaremos pelos séculos dos séculos na glória. Porque Maria, quando chega na casa de Isabel, Maria já está grávida, ela teve a visitação do anjo Gabriel, ela está grávida, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre ela e ela concebe e dá à luz a Cristo. E ela chega na casa de Isabel, sua prima, e a Bíblia diz que Isabel, ao ver Maria, João Batista no ventre de Isabel pula de alegria, mas a Bíblia dá um detalhe no livro de Lucas que fala que o Espírito Santo se apossou de Isabel. O Espírito Santo possuiu Isabel. E Isabel olha para Maria e fala: bem-aventuradas és entre as mulheres. Mas a frase de maior impacto é que Maria nem falou que estava grávida. Mas Isabel pega e diz: que graça eu tenho, que privilégio eu tenho de receber a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor. Porque o Espírito Santo sobre a vida de Isabel fez ela testemunhar que Jesus, ainda no ventre de Maria, já era o Senhor. O Espírito Santo, quando age na nossa vida, Ele nos compele a declarar que Jesus é o Senhor. Porque vai chegar o dia, como a gente louvou no primeiro louvor, que Ele vai vir. E nesse dia, todo olho verá, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai dizer que Ele é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que você receba dessa unção, que você receba dessa porção nessa sexta-feira. Que aquilo que você ainda, muitas vezes a gente pensa, a gente está caminhando para o final de semana, mas que essa sexta-feira seja um marco na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nessa sexta-feira você possa viver a palavra. Nós estamos no mês da unção. Amém? E que você possa viver a palavra, de entender que nessa semana nós vimos a dinâmica da unção. Nós tivemos palavras tremendas na segunda, na terça, na quarta e na quinta. E hoje, encerrando esse ciclo da semana até sexta-feira, amanhã nós teremos ainda o sábado Missions e teremos no domingo
Amém? Mas hoje eu quero falar para você sobre crescendo com a unção que nos ensina. Amém? Você cresce quando você aprende algo. A pessoa que fala, às vezes a gente fala assim, eu estou crescendo, mas o cara passa a vida toda só crescendo de tamanho. O cara cresce, mas o cara nunca... Você determina o teu crescimento só pelo teu tamanho? Amém? O teu crescimento é determinado por aquilo que você consegue aprender, absorver e aplicar. Por isso que a gente vai falando, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem a mania de dizer que a gente vai aprendendo mais sobre a vida. Certo? Por quê? Porque a gente vai passando por situações das quais a gente aprende. Mas hoje eu quero falar para você então sobre a gente crescer na unção que nos ensina. Abre a tua Bíblia comigo, lá no livro de Atos. Amém? Atos capítulo 10, versículo 36. Atos 10, 36. Está lá no telão para a gente. A palavra de Deus fala assim, ó, Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pode passar, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Até aí. A Bíblia vai dizer, nesse momento, é o primeiro momento que o evangelho vai ser pregado a um gentil. O que era um gentil? Era alguém que não fazia parte do povo judeu. Nesse momento, lá em Atos 10, existia um homem chamado Cornélio. Esse homem tem um anjo aparece para ele, manda Cornélio chamar Pedro. E nesse mesmo momento Deus está dando uma visão para Pedro, para que Pedro fosse junto com Cornélio, porque ia acontecer um testemunho ali. Ia ser a primeira vez que um gentil ouviria a palavra do evangelho da graça, certo? Que começava a ser pregada pelos apóstolos. Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio conversa, explica a experiência que ele teve. Só que nesse momento, Pedro vai começar a discursar, Pedro vai começar a pregar para Cornélio aquilo que é a obra de Jesus Cristo. Pedro vai começar a pregar para Cornélio a história de Jesus Cristo, e nesse momento que Pedro está pregando, Pedro fala que o evangelho foi anunciado, as boas novas foram anunciadas. Qual que era a boa notícia? Que o Filho de Deus havia estado ali, que existia agora um caminho de libertação, que agora todos poderiam se tornar filhos de Deus. Então, Pedro fala que as boas novas do reino, as boas novas do evangelho da paz, foi anunciado por Jesus Cristo. E essa mensagem começou a ser pregada desde a Judéia, na Galiléia, e essa mensagem começou a ser pregada depois do batismo de Jesus Cristo, que foi feito por João Batista, por isso apareceu João no versículo 37. E aí agora vem o detalhe do versículo 38. A Bíblia diz que, e Deus ungiu a Jesus Cristo com duas coisas, com o Espírito Santo e com o poder. Para quê? Para que ele pudesse libertar todo aquele que estava oprimido pelo diabo e pudesse também fazer o bem, que foi os milagres que Jesus fez. Foi os testemunhos que foram produzidos através da vida de Jesus. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, a gente fala de unção, mas o que é a unção? Porque Jesus Cristo recebeu uma unção porque ele foi ungido. Então, o que é essa unção? Unção é a capacitação que você recebe de Deus para realizar o propósito do qual você nasceu para realizar. Unção é a capacitação que Deus coloca em você, aquilo que Deus derrama sobre você, para que você possa produzir os testemunhos necessários pelo qual é o propósito que Deus colocou em você, para que você possa cumprir e gerar um testemunho. Isso é uma unção. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder para produzir um testemunho. Qual era o testemunho de Jesus Cristo? Era vir em obediência ao Pai, enfrentar todas as coisas que um ser humano enfrenta, vencer todas elas e se entregar na cruz, para que morrendo por nós e ressuscitando, pudesse nos resgatar e nos salvar, tanto do inferno quanto da morte eterna. Esse era o propósito de Jesus Cristo. E foi para essa unção, e essa unção ele recebeu. Então todos nós recebemos uma unção do Senhor. Todos nós, no nosso espírito, recebemos esse poder do Senhor, para que possamos realizar alguma coisa. E a unção que existia em Jesus Cristo, e a virtude que existia em Jesus Cristo,
permitiu que ele pudesse ensinar. Se Jesus Cristo tivesse vindo para a terra, feito a sua obra, ressuscitado, subido, não teria continuidade. Só que Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus de ciclos. Então sempre vai existir uma continuidade. Você que está aqui, repete comigo, fala assim, ó, sempre vai existir uma continuidade. Quando existe unção, quando você age, quando você faz as coisas manifestando a unção, sempre vai existir uma continuidade. Porque o testemunho é uma continuidade. Porque os testemunhos que muitas vezes a gente nem enxerga e nem imagina, eles são gerados na continuidade. Multiplicação é uma continuidade. Amém? Então, Jesus ele pegou essa unção e ele ensinou. Porque a unção ela é algo espiritual. E tudo aquilo que é espiritual, que é espírito, ele é possível ser transmitido. Uma coisa é você ter estudado muito, você ter lido muitos livros, você ter feito milhões de cursos e dar uma aula. Talvez você na tua vida já passou pela situação de ter um professor que era muito inteligente. Era muito inteligente mesmo, conhecia e dominava o assunto. Ele só tinha um problema, ele não conseguia passar. Ele sabia muito para ele, mas ele não conseguia ensinar. E isso é uma coisa que acontece dentro do conhecimento humano. Mas quando a gente fala do âmbito espiritual, quando a gente fala de unção, nós estamos falando de espírito. E espírito é possível ser transmitido. Então Jesus Cristo, ele tinha, junto com toda a missão que ele recebeu, ele pegou 12 discípulos que iriam dar continuidade na obra de Cristo nessa terra, até a volta dele. E ele pega esses discípulos e ele começa a ensinar. E conforme ele vai ensinando, seja através de parábolas, seja nos seus sermões, ele faz o quê? Ele vai transmitindo para eles a porção do Espírito, vai transmitindo para eles a unção que Jesus Cristo carregava. Aquilo que foi derramado sobre ele estava sendo transmitido. A gente vive no mundo hoje, quando alguém tem um certo conhecimento, a pessoa retém. A gente vive no mundo hoje, onde a pessoa ela te vende um conhecimento, e aí se tu quer um pouquinho mais de conhecimento, ela te vende de maneira mais exclusiva, e ela vai te vendendo aquilo. Só que Jesus Cristo nunca reteve nada. Jesus Cristo ensinava conforme eles conseguiriam entender, mas ele nunca reteve nada. Porque a unção ela foi feita para ser distribuída, para ser compartilhada, para ser vivida na unidade do corpo. A unção não foi feita para a gente fazer um sistema onde um manda mais, outro manda menos. Isso é o mundo que faz corporativo. A unção não foi feita para a gente ter um cacique, um capataz, um faraó, mandando mais porque aparentemente tem mais unção que outro. A unção foi feita para a gente viver na comunhão do corpo. Porque o corpo é de um só, é de Cristo. Onde o cabeça é Jesus. E nós edificamos o corpo a partir da unção. Amém? E o que Jesus Cristo ensinou? Em primeiro lugar, a unção que Jesus Cristo tinha nos ensinou a nos relacionarmos com Deus. Amém? Abre para mim aí Lucas capítulo 11, versículo 1. A unção de Cristo nos ensinou a nos relacionar. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Amém? Jesus orava. Às vezes a gente não ora. Se Jesus, o Filho de Deus, orava, você devia ter sua disciplina na oração. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E depois desse momento Jesus vai falar assim: quando orardes assim, Pai Nosso. E aí Jesus ensina a oração, acho que é a oração mais famosa que existe, que é a oração do Pai Nosso. Aonde ele ensina não uma reza, mas ele ensina uma oração, que dentro dela existem todos os elementos de um relacionamento. Aonde vai começar uma oração, engrandecendo a Deus, porque você precisa saber para quem você ora. Porque relacionamento é você saber quem é a outra parte. Intimidade é você saber quem é a outra pessoa. A gente vive num mundo onde as pessoas não valorizam mais aliança. E a gente vê situações, a gente vê histórias de pessoas que casam e depois, quantas vezes talvez você já ouviu, que a pessoa casou e ela fala assim: meu, depois que eu casei a pessoa mudou. Eu não conhecia esse lado. A falta de intimidade faz com que às vezes a gente não conheça outro lado. Mas a unção que estava sobre Jesus ensinou de maneira clara com que cada um dos seus discípulos e que a gente hoje pudéssemos nos relacionar com Deus, não por regras, como era no tempo da lei, não por sofismas, não por padrões, mas que nós pudéssemos nos relacionar como filhos que se relacionam com o Pai, porque nós sabemos quem é o nosso Pai.
Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo e unção, o óleo da unção é a marca da presença do Espírito Santo em nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, fala que o Espírito Santo testifica, confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por isso nós podemos clamar Abba Pai. Porque nós temos um Pai. Porque o Espírito Santo em nós, e aquilo, a unção que estava sobre Jesus do Espírito Santo, transmitida em nós, permite que a gente possa ter um relacionamento. Parábola de Lázaro, tem uma parábola que Jesus conta de Lázaro e o rico, do rico e do Lázaro, que a gente fala. E a Bíblia diz que o rico vai para o inferno, depois de morrer, e Lázaro vai para o céu. E sabe que a coisa mais estranha de toda essa parábola? É que no inferno, o rico faz uma oração. Ele faz uma oração. Só que ele não tinha referência nenhuma de quem Deus era. Então ele faz uma oração para Abraão, fala, Pai Abraão, chama Abraão de pai. No inferno um dia, nessa parábola, o rico orou. Ele fez uma oração no inferno, mas ele não tinha referência nenhuma de quem era Deus. Mas a unção que havia sobre Jesus Cristo, transmitida, nos ensina a nos relacionarmos, e nós podemos saber quem é Deus. Amém? Que você receba nessa noite a porção dessa unção que havia em Cristo, para que o teu relacionamento com Deus, se estava frio, possa começar a se aquecer. Se estava morno, aí mesmo que tem que se aquecer. Mas que esse relacionamento com Deus seja vivo, seja verdadeiro. Que você possa sentir o Espírito Santo te chamando, a te impelindo ao lugar secreto. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto e ali busca Deus, e Deus vai falar contigo. Porque hoje a gente vive uma geração que as pessoas querem muito falar para os outros, mas elas não querem mais ouvir de Deus. E Jesus, ele dá uma ordem, ele dá um mandamento, ele dá um direcionamento. Ele fala assim, olha, vocês vão falar dos telhados, vocês vão pregar dos telhados aquilo que vocês vão escutar no secreto. Tem muita gente por aí transformando o altar em palco. Tem muita gente por aí transformando o altar, que é um lugar santo, que nós devemos liberar a palavra que Deus gera no nosso espírito, a revelação que dá direção às pessoas, transformando em um palco de palestra motivacional. Em nome de Jesus Cristo, que você propague aquilo que Cristo te fala no relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, Deus te conhece pelo teu nome. Deus te conhece pelo teu nome. Porque é engraçado você ver na Bíblia que quando Jesus chama os discípulos, ele chama pelo nome. Quando ele chama os 12, ele chama pelo nome, porque Jesus conhece o nome. Só que existem momentos da Bíblia que vai dizer que a multidão estava ali. E às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente começa a caminhar com Jesus e a gente quer ser só multidão. Sabe por quê? Porque a multidão, ela não tem responsabilidade. A multidão não tem nome, a multidão é uma nuvem ali, são vários rostos. A multidão não tem responsabilidade. Quando você é só multidão, você só caminha para ver onde é que as coisas vão acontecer. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar. Você caminha, quando você é multidão, você só caminha pelo benefício. Todo mundo seguia Jesus porque ele dava comida, porque viu uns milagres. Mas quando Jesus, em João capítulo 6, ele dá o discurso de que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, todo mundo vaza. Sabe quem fica? Os discípulos, porque tinha um relacionamento. Porque se você for só a multidão, o dia que as coisas apertarem para você, você vai embora. Mas quando você tem um relacionamento com Jesus, o dia que as coisas apertarem, você vai olhar para Jesus e vai falar assim, para onde é que eu vou? Igual o Pedro disse, Jesus fala, e vocês não querem ir embora também? E Pedro olhou e disse, Senhor, para onde é que a gente vai? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Segundo lugar, a unção do Senhor Jesus nos ensina a não depender de coisas naturais, mas a viver a porção pela fé do mover sobrenatural. Amém? Abre para mim ali Marcos capítulo 8, versículo 4. Marcos 8, 4. A palavra fala assim, mas os seus discípulos lhe responderam, de onde poderias alguém fartá-los de pão neste deserto? Até aí. Jesus Cristo vai realizar agora o segundo milagre da multiplicação do pão e dos peixes. E ele está ali, a multidão está ali, e Jesus fala assim, galera está com fome, fala para os seus discípulos, tem que dar de comer para eles. E os discípulos falam, como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem nem para a gente, como é que eu vou dividir? Isso é um barato louco, porque naturalmente a gente só divide quando a gente tem. A gente só divide quando sobra, quando dá. É realmente natural. A gente cresce nesse mundo.
Eu vou dividir, mas primeiro para mim. Primeiro eu preciso estar satisfeito, depois eu divido. Só que aqui Jesus ensina que no mundo espiritual, o sobrenatural, eu divido para multiplicar. No mundo natural, eu divido e eu perco. Se eu tinha 2, eu divido e fico 1. Mas no mundo espiritual, quando eu tenho 2, eu divido 1, acontece a multiplicação. E Jesus pergunta, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, eles falam. Se é necessário, pode trazer aqui. E a Bíblia fala que ele pega aqueles pães, ele pega aquele peixe e ele rende graça. Porque a gratidão traz a multiplicação. Jesus não pega e faz 1000 orações ali, Jesus não fala em língua, Jesus não diz isso. A Bíblia só fala que Jesus pega aquilo que tinha, ele dá graças. E a gratidão, porque o mundo natural não é grato, às vezes não. Mas a gratidão, até a gratidão hoje está tão corrompida que a gente é grato só quem pode dar mais pra gente. Quem não dá mais benefício nenhum, às vezes a gente nem é mais grato. A gente nem diz obrigado. Às vezes a gente acha que o cara não fez mais do que obrigação. Mas você fez mais do que obrigação. Mas Jesus pegou o que tinha, que era natural, rendeu graças e mandou distribuir, dividiu e viveu a multiplicação. Ele ensinou os seus discípulos que nós não vivemos de coisas naturais. Nós não andamos por aquilo que os nossos olhos carnais enxergam. Nós andamos pela fé. Você não anda por aquilo que você vê humanamente. Você anda pela certeza do teu espírito, que faz enxergar a dinâmica espiritual das coisas, que faz você enxergar o sobrenatural. Muitas vezes você fica dando desculpa, mas experimenta ver essa porção. Jesus ensinou os seus discípulos e eles ensinaram, porque nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos aprender a dividir para viver o testemunho da multiplicação. Amém? Terceiro lugar, Jesus nos ensina com a sua unção a confiar. João capítulo 20, abre ali para mim, João capítulo 20, versículo 27. João 20, 27. A unção do Senhor Jesus nos ensina a confiar na sua obra. Amém? João 20, 27. A palavra fala assim: e logo disse a Tomé, põe aqui é Jesus falando, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Pode passar? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, porque me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Até aí, a unção de Jesus nos ensina a confiar na sua obra. Porque Jesus, quando ele veio, e ele estava aqui ainda como homem, fazendo os milagres, realizando as coisas, por várias vezes ele disse aos seus discípulos, o que ele falou aos seus discípulos? Que ele precisava morrer, contou a parábola do trigo, o trigo que cai no chão para poder dar fruto, contou várias vezes, eu preciso morrer e ressuscitar. Essa era a obra. Ah não, Jesus, Pedro uma vez disse, não Senhor, o Senhor não vai morrer. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque tudo aquilo que se opõe à obra e o propósito de Deus nas nossas vidas, é um ataque do inimigo. E isso é muito louco, porque Tomé era o mais incrédulo de todos. Era o mais incrédulo. E Jesus, quando ressuscitou, apareceu para todos os outros apóstolos, todos os outros discípulos. Só faltou aparecer para um, que não estava junto. Quem que vocês acham que era? Tomé, o mais incrédulo, não estava ali no momento. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Tomé e falaram assim, olha, o Senhor ressuscitou. Tomé falou, não. Jesus já tinha dito que ele precisava morrer e ressuscitar. Jesus já tinha avisado que isso aconteceria. Jesus ensinou sobre a obra, para que quando acontecesse eles confiassem. Só que Tomé falou, não, eu só acredito se eu vejo. Eu só vou acreditar se eu tocar nas suas feridas. E a Bíblia diz que mais ou menos ali, deve ter dado um prazo de 7 dias, estava todo mundo reunido, agora Tomé estava junto. E Jesus aparece no meio deles. E nesse momento Jesus também nos ensina sobre perdão. Deixa eu te perguntar, se você tivesse os teus amigos caminhando contigo tanto tempo, vários amigos, e no momento mais difícil da tua vida, eles te abandonassem. Porque quando Jesus foi preso para morrer, todo mundo foi embora. Só ficou João. Mas a maioria deles foi embora, fugiu. E aí, quando você encontrasse com eles, com esses amigos de novo, qual seria a primeira frase que você iria falar? Mas naturalmente a gente falaria, ô mano, vocês não são meus amigos, cara. Vocês me abandonaram. Ô, sai daqui, velho. Vocês iam falar, a gente projetaria isso, porque naturalmente nós somos assim. O homem é assim, naturalmente.
Sentiria vingança, vontade de se vingar, vontade de fazer aquele que te abandonou sofrer, para sentir na pele o que tu sentiu. Mas Jesus Cristo não. Quando Jesus Cristo com todos os seus amigos se abandonaram, a primeira frase quando Jesus aparece no meio deles de novo, ele fala: a paz seja com vocês. Porque Jesus não estava preso na alma. Porque Jesus sabia que como ele estava na unção, Jesus sabia que como ele estava na unção, tudo cooperava para o bem do propósito eterno. E ele aparece para Tomé, e ele fala: Tomé, toca aqui. Tomé, ó, imagina o Tomé olhando, meio com aquela mão assim. Ele falou: Tomé, toca. Aí tocou. Tocou ali nas marcas, tocou no lado. E é muito legal porque Tomé é o primeiro que se ajoelha e fala: Senhor meu e Deus meu. Que reconhece Jesus como Senhor. Porque Jesus nos chama a confiar na sua obra. Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente confessa a Cristo, mas a gente não consegue confiar na obra do Senhor Jesus. A gente não consegue confiar na obra de Deus. E quando eu falo Deus agora, eu falo nas 3 pessoas da Trindade. Porque a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. E ele não descansou porque ele estava cansado. Deus não se cansa. Mas ele descansou porque ele olhou e viu que a obra que ele tinha feito era muito boa. E ele confiou que tudo que ele havia feito funcionaria exatamente como foi criado para funcionar. E até hoje, tudo que Deus fez funciona exatamente como ele criou para funcionar. Só existe uma coisa que se desviou do processo: o homem. Mas graças a Deus por Cristo que veio e restaurou. Então Deus falou, criou todas as coisas e descansou porque ele confiou. Ele terminou numa sexta e descansou num sábado, no 7º dia. Amém? E no domingo começou um novo ciclo. Aí vem Jesus Cristo, a Bíblia fala que numa sexta-feira, quando ele morre, numa sexta-feira. Qual que era a obra de Jesus que eu falei para vocês? Era vir, morrer por nós e ressuscitar para nos resgatar. Resumindo bem basicamente é isso. Então numa sexta-feira também, a Bíblia fala que Jesus Cristo na cruz, a gente vai ter o jejum esse mês, as 7 palavras da cruz. Jesus na cruz, numa sexta-feira, ele fala: Pai, ele fala: já está consumado. Ele entrega o Espírito dele, ele termina a obra e ele fala: já está consumado. O Pai terminou a obra numa sexta, descansando no sábado, porque sabia que aquilo que havia feito era bom. Agora o Filho entrega a obra na sexta-feira também. E no sábado, o que faz Jesus no sábado? Descansa. Não aconteceu nada, ficou no túmulo, descansou. Só que no domingo, a pedra rolou e o novo ciclo havia começado, porque agora a vitória caminhava sobre a terra, a vida caminhava de novo sobre a terra. E deixa eu te perguntar, se o Pai falou que ia fazer e até hoje funcionam as coisas que Ele criou, se Cristo disse que ia morrer e ressuscitar, Ele morreu e ressuscitou, e hoje nós vivemos a obra do Espírito, por que você não consegue confiar na obra de Deus? Se Ele com o próprio sacrifício nos ensinou a confiar, que nunca vai terminar na morte, nunca vai terminar no sofrimento, mas sempre haverá uma continuidade, uma eternidade. Nós louvamos no começo que não haveria mais choro, nunca vai acabar na tristeza e no sofrimento. Para aqueles que têm Cristo, para aqueles que têm Jesus, o nosso destino é a glória eterna. Confia na obra de Cristo. E 4º e último lugar, a unção de Cristo nos ensinou a responder a todas as situações. Fala assim, levanta a mão e fala assim: eu tenho resposta para todas as situações por intermédio da unção. Amém? Agora eu vou precisar da ajuda da galera do telão. Abre aí, Mateus capítulo 19, versículo 20. Vai ser 3 versículos em sequência, mas presta atenção nisso. Mateus capítulo 19, versículo 20. Mateus 19, 20. A palavra fala assim, ó. Mateus 19, 20. Fala assim, ó. Mateus 19, 20. E eu acho que eu notei errado, então. Já vou ver ali. Em nome de Jesus, vai abrindo Lucas capítulo 21, versículo 15 para mim. Lucas 21, 15. Anotei errado aqui, então Lucas 21, 15. A Bíblia fala que Jesus está contando uma história, ele está falando e ele fala assim: não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Pensa, os discípulos tudo iletrado,
Tudo uns rolê maluco, cada um deles um diferente do outro. Como é que vai continuar a obra? O que eu vou dizer quando o Senhor for embora? Quando Jesus passar, o que eu vou dizer? E aí Jesus fala assim, ó: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Quem que é boca e sabedoria? É o Filho. Quem que é boca e sabedoria? É Cristo. Provérbios capítulo 8 fala que Cristo é a sabedoria. Então Cristo estava falando para eles: olha, quando vocês tiverem que falar, não fiquem se preocupando com conceitos humanos, retórica humana. Deixa eu melhorar a minha oratória aqui. Porque Cristo, na unção de Cristo, vai dar para eles boca e sabedoria. Amém? O Filho vai falar através de nós. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, abre lá para mim, Marcos 13, 11. Marcos 13, 11. Fala assim: quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então que, quando a gente tiver que falar, o Filho vai falar através da gente. No outro texto da mesma passagem, mesma história, vai dizer que o Espírito Santo vai falar através da gente. Eu não lembro agora, não tenho a referência errada, mas a Bíblia vai dizer em Mateus que quem vai dar a palavra é o Pai. Porque quando você está na unção, quando você aprende de Jesus Cristo, você recebe essa unção, você tem resposta para todas as coisas humanas. Apareceu a situação, o que eu vou fazer agora? Ora, e a unção vai te ensinar o que deve ser feito. Ora, e o Espírito vai te dar a estratégia. Ora, e Cristo vai te conduzir. Ora, e o Pai vai te iluminar. Porque a Trindade, através da marca da unção, vai agir em você. Então você nunca mais vai dizer assim: olha, eu não tenho resposta para essa situação. E agora, o que eu vou fazer? Vai orar. E deixa a unção, deixa o mover de Deus agir através de você. Às vezes a gente fica tentando controlar todas as coisas. Flui no mover. Deixa o mover do Espírito fluir através de você. Deixa o Pai fluir através de você. Deixa o Filho fluir através de você. E deixa o Espírito Santo fluir através de você. Porque a Bíblia diz que essa unção em Atos é derramada sobre a igreja. Essa unção em Atos é derramada e ela muda até o jeito que a gente fala. Porque Pedro, porque não manifestou a unção e teve medo, ele nega Cristo. Toda vez que você não manifestar a sua unção, o medo vai infiltrar o teu coração. Ou você tem unção ou você tem medo, os dois não dá. Ou você tem unção, que é a coragem, capacitação de Deus para fazer, ou você fica com medo. Pedro, a Bíblia diz que Pedro chega diante de uma mulher, Jesus está sendo julgado, e a mulher fala assim para ele: tu fala igual Jesus. Tu andou com ele. Levi, tu andou com ele, porque tu fala igual ele. Raul, tu andou com ele, porque tu fala igual ele. Vitor, tu andou com ele, fala igual ele. Edson, tu andou com ele, fala igual ele. Só que naquele momento, fala para Pedro: Pedro, tu andou com ele. A mulher fala: cara, tu andou com ele, tu fala igual ele. Até o sotaque ali é parecido, até o jeito de falar, o trejeito de falar. Porque quando a gente anda muito perto de uma pessoa, a gente começa a pegar o jeito dela. É natural, a ciência fala disso. E aí Pedro fala: não, eu não andei com ele. Pedro nega porque teve medo. Só que a Bíblia diz que depois que vem o Espírito Santo sobre a igreja, Atos capítulo 2, lá em Atos 4, Pedro e João estão indo orar no templo, eles veem um paralítico e eles curam um paralítico, e eles são presos pelo Sinédrio. O Sinédrio era os religiosos da época, e os religiosos falam para ele assim: olha, a gente vai soltar vocês, mas vocês não podem mais falar desse Jesus. E o Pedro, que antes com medo nega, é o Pedro que agora, cheio da unção, fala assim: como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu vi e eu ouvi? Pedro deve ter olhado e falado assim: cara, tu olha pra mim, tu acha que eu gosto de apanhar? Porque Pedro foi açoitado, apanhou, tomou ali uma represária. E Pedro fala assim: será que, cara, olha pra mim, quem que gosta de apanhar? Ninguém. Mas como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu vi e eu ouvi? E os caras olham para Pedro e falam assim: Pedro, fala assim, cara, tu realmente andou com ele, porque tu fala igual ele. A mesma coisa que fez Pedro negar, agora Pedro assume aquela identidade, porque a unção é a essência dentro de você,
que faz você entender a tua verdadeira identidade. E aí depois vai ter um outro cara em Atos 7, chamado Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era um diácono, não era nem apóstolo. E ele começou a pregar Cristo na rua. E os religiosos ficaram doidos com ele. E eles começaram a entrar num debate. E a Bíblia diz que os religiosos, os doutores da lei, aqueles que conheciam toda a letra, que eram muito inteligentes, falavam com Estevão. Só que Estevão tinha resposta para tudo. A Bíblia diz que Estevão respondia todas as coisas. Eles falavam isso, Estevão respondia. Porque a Bíblia vai dizer em Atos 6 que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Porque Estevão era um homem cheio da unção. Então Estevão começava a responder e os religiosos começaram a ficar furiosos. Porque o religioso não consegue lidar com alguém que tem resposta no Espírito. Religioso quer o tempo todo colocar as pessoas num formato para dominar elas. E eles não conseguem lidar com alguém que tem resposta no Espírito. Religioso não consegue lidar com alguém que sai do padrão. Porque a unção não tem padrão, a unção não tem formato. A unção tem fluir. A unção tem fluir. A gente fala assim, nossa, foi muito legal porque funcionou hoje, tal ministério, funcionou tal coisa. A gente não foi chamado para funcionar, quem funciona é máquina. Nós somos chamados para fluir, porque funcionar, deu tudo certo às vezes. O processo funcionou tudo certo. O problema é que o resultado não tem nada de espiritual. Agora, quando eu fluo no Espírito, não estou falando que não tem que ter processo de organização, não é isso que eu estou falando. Mas que ele seja conduzido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que porque eles não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão, sabe o que eles fazem? Eles matam. Quando a religião não consegue quando não consegue mais responder, a religião não suporta mais. A religião não consegue suportar o mover do Espírito. O que ela tem que fazer? Ela mata. Levanta a falsa acusação. Aí levantaram uma falsa acusação contra Estevão. E sabe qual que era a acusação que falaram? Que Estevão blasfemava. Que Estevão falava contra a lei de Moisés. Essa foi a acusação falsa que falaram de Estevão. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, faz a defesa dele. Mas ele é condenado à morte. E a Bíblia diz que, cheio da unção, Estevão, cheio da unção, eles começam a apedrejar Estevão. Só que a acusação que era contra Estevão era que ele blasfemava contra a lei de Moisés. Só que a Bíblia diz que eles olharam para Estevão e o rosto de Estevão brilhava como a face de um anjo. Tinha tanta luz em Estevão, tanta unção, que o rosto de Estevão brilhava como a face de anjos. E sabe o que é loucura? Porque o rosto brilhar da unção é a experiência de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés tinha experiência com Deus, estava na presença de Deus, ele saía da presença de Deus, e a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. A religião não suporta, porque a acusação da religião foi a experiência que a religião teve que testificar. Ele fala contra Moisés, mas ele teve a mesma experiência que Moisés, porque o rosto dele brilhava. Mas o rosto de Moisés era uma glória, a Bíblia vai dizer, passageira. A de Estevão era uma glória que fazia ele, enquanto cheio da unção, sendo apedrejado, olhou para o céu, e a Bíblia diz que os céus se abriram. Porque quem é cheio da unção tem os céus abertos. E ele olha para o céu, e ele vê Cristo assentado à direita do Pai. E ele tem a ousadia, mas cheio da unção, de dizer a mesma frase que Cristo disse na cruz, e fala: Pai, não impute esse pecado, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Porque um homem cheio da unção não tem medo de entregar a própria vida. Porque a entrega de Estevão gerou o apóstolo Paulo. Sempre vai existir uma continuidade na unção, sempre, sempre. E toda vez que você estiver cheio da unção, você tem resposta para as coisas da terra, mas você tem resposta para aquilo que o céu está te perguntando. Porque a Bíblia diz que quando você está cheio da unção, você para de ter dúvida. Quem está cheio da unção não anda com dúvida, anda com certeza. Eu estou com dúvida disso, estou com dúvida daquilo, mas a Bíblia diz que a unção vai nos ensinar todas as coisas. E já vou falar sobre isso, mas o céu está perguntando. A gente gasta a nossa oração muitas vezes só perguntando para o céu: Deus, eu faço isso, Deus, eu faço aquilo, Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente passa pouco tempo querendo ser a resposta para aquilo que Deus está querendo fazer. Poucas vezes a gente louva. Quantas vezes a gente às vezes vai louvar, ministério de louvor, músicos, e a gente reproduz o que os outros fazem. Mas quantas vezes Deus derramou uma unção de louvor na nossa vida, mas a gente não consegue clamar e buscar para saber: Deus, o que o Senhor quer ouvir? Às vezes a gente
vive uma vida tão religiosa, tão rotineira, tão mecânica, que a gente não consegue fazer mais nada de pioneiro, porque a gente não quer ser a resposta para aquilo que Deus está no céu falando que Ele quer fazer sobre a terra. A gente não quer ser a resposta disso. A gente quer ser um formato, mas a gente não quer ser uma unção. E é muito louco porque a Bíblia diz que Isaías tem uma experiência com Deus. Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. Isaías, ele tem uma experiência fora do rito judaico. Deus leva Isaías, dá uma visão para Isaías. A Bíblia fala que Isaías vê o Senhor. 3 visões ali em Isaías. Primeira, a visão de Deus. Isaías vê o Senhor, vê que Ele é santo. E os anjos cantam que Ele é santo. E aí a segunda visão de Isaías é olha para dentro e fala assim, cara, Deus é santo e eu tenho um lábio impuro. E agora, como é que funciona essa equação? Deus é santo, meus lábios são impuros, eu habito num povo de impuros lábios. O resultado da equação, morte. Mas a Bíblia fala que um serafim pega uma tenaz, um fogo do altar e toca nos lábios de Isaías. Transmitiu fogo, o bispo ministrou ontem, a marca da transmissão. Transmitiu a unção que existia naquele altar santo sobre Isaías e os lábios deles foram purificados. E aí sabe que é loucura? Que Deus faz uma pergunta. Só tinha Isaías ali na situação. E Deus faz uma pergunta. Quem há de ir por nós? O céu está perguntando. Quem há de ir por nós? Nós vivemos dias que caminhamos para a volta do Senhor Jesus. Mas eu não acho que Ele vai voltar agora. Eu acho que Ele vai voltar daqui a 1000 anos. Tudo bem, não importa. E ainda que Ele volte daqui a 1000 anos mesmo, nenhum de nós aqui vai durar mais 200 anos aqui para encontrar com Ele. E o céu está perguntando quem há de ir por nós? Quem há de pregar na unção? Quem há de evangelizar? Quem há de visitar? Quem há de ir por nós? Isaías, cheio da unção agora, responde, não mais que o destino dele era ai de mim, mas agora cheio da unção e purificado. Isaías responde, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando você está cheio da unção, você se torna a resposta para aquilo que o céu está perguntando. Atos capítulo 9, Paulo, indo para Damasco, ele tem uma experiência, ele cai, ele vê, a Bíblia fala que ele vê a luz, ele ouve a voz, e Cristo aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? O céu perguntou, por que me persegues? E Paulo teve que dar uma resposta, quem és tu? Eu sou Cristo a quem tu persegues. E Paulo se levanta cheio da unção. E Paulo começa o ministério dele, começa a pregar cheio da unção. E Paulo começa a dar uma resposta ao ponto de ter a mesma experiência de ver o terceiro céu. Paulo foi ao terceiro céu, porque estava cheio da unção. Então, em nome de Jesus Cristo, fica de pé no teu lugar, você que está aqui, você que está na sua casa. Porque a unção te permite ser a resposta de poder responder. Paulo fala que nós somos, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 20, Paulo vai dizer que ele era como se fosse um embaixador do reino dos céus. É tempo da gente ser embaixador do reino dos céus. Porque o embaixador é aquele que pode falar com poder e autoridade do país que ele representa. E Paulo, porque era cheio da unção, ele podia falar e manifestar o poder do reino dos céus. Então chegou a hora, é tempo que essa unção faça que a gente cresça. Porque a unção, ela faz com que a gente amadureça. A Bíblia diz, abre para mim ali, abre para mim 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Estava uma confusão na igreja. 1 João 2, 27. Estava uma confusão na igreja, estava começando um monte de doutrina, falsos profetas. E João escreve essa carta e nesse momento da carta ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. Características da unção, primeiro, você recebeu dele. Não foi homens que te deram uma unção. Não foi homens que te dão unção. Homem não tem poder para isso. Quem te deu a unção foi o próprio Cristo. Então a unção que dele recebeste, de quem? De Cristo. Como? De graça. Amém? Você que recebeu uma unção. O que ela vai fazer? A unção que dele recebeste permanece em você. Fala assim, a unção é irrevogável. Amém? Permanece em você. Se você permanecer nele, João capítulo 15, a unção permanece em você.
E não tendes necessidade de que alguém vos ensine nada, porque Cristo vos ensina todas as coisas. Cristo vai dizer, esse ensinar é você discernir todas as coisas. Eu não sei se isso aqui é de Deus ou não é. Se você tem a unção, uma das características do Espírito é o discernimento. Se você estiver na frequência da unção, se você estiver alinhado com o Espírito Santo, a unção vai te dar discernimento, vai te dizer, vai te ensinar o que tem que ser feito. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira. A nossa unção não é fabricada, a nossa unção não é mentirosa. A nossa unção, ela não é algo que a gente vai fazer um teatro aqui na frente, ela é um fluir, ela é verdadeira. Porque ela veio da verdade que é Cristo. E não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. E ela vai te ensinar todas as coisas, para que você complete a tua carreira. Porque você na unção vai entender que Cristo em nós realiza o querer e o efetuar. Você vai cumprir a carreira proposta na tua vida, pela unção. Você vai caminhar o caminho que a Bíblia diz que nenhum mais louco erra. Eu não sei se esse é o caminho. Se você estiver na unção, nenhum mais louco erra o caminho. Porque a unção vai te conduzir nesse caminho. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que você entenda que essa unção que você recebeu, ela foi uma entrega de Jesus Cristo. Que você possa entender que lá onde é que Ele gerou essa unção para nós? No Getsemane. Cristo orando, e na batalha mais titânica que existiu sobre a terra. Naquela batalha titânica, Cristo ali orando. A Bíblia diz que a alma de Cristo no Getsemane estava profundamente triste, ao ponto de ele suar sangue. E Getsemane é o local da prensa do azeite. A palavra Getsemane é o local onde é prensado o azeite. E Cristo foi prensado ali, para que fosse extraído de Cristo aquela unção, que seria derramada sobre a igreja, lá no Pentecostes, através do Espírito Santo. E a unção que nós recebemos é uma unção que foi entregue, porque aquilo que é entregue como uma oferta, vai gerar amadurecimento. A unção, ela nos ensina e nos amadurece, porque você vai aprendendo. Às vezes você é uma criança espiritual, mas a unção vai te fortalecendo e vai te amadurecendo como teu ser espiritual. Agora, quando as coisas são impostas, elas não geram amadurecimento e nem crescimento, elas geram morte. Mas Cristo não impôs nada, mas Cristo se entregou no momento mais titânico de todos, a luta mais pesada de todas. Cristo levanta, Cristo moído ali, a sua alma sendo moída, tudo sendo moído, para que pudesse produzir essa unção. A Bíblia diz que ele se levanta, os guardas estão vindo, e ele olha para Pedro, Tiago e João e fala assim: chegou a hora do Filho do Homem, no caso ele, ser entregue na mão dos pecadores. Ninguém roubou a vida de Cristo, não foi uma imposição para Cristo, Cristo se entregou. O Pai não impôs para Cristo: tu tem que ir lá e morrer. Ele decidiu se entregar. A unção é algo que nós adquirimos com a nossa entrega, com a nossa renúncia. Nós desejamos a unção, e o Senhor vai derramando, e o Senhor vai produzindo e vai fazendo fluir através de nós. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, vamos orar. Enquanto o louvor vai tocar um louvor agora, que você possa orar no teu lugar, na tua casa, e que você possa sentir essa unção fluindo dentro de você. Que se você já não tiver, que já não tem mais relacionamento com Deus, possa voltar hoje a ter um relacionamento com Deus e fazer uma oração. Que você que nunca sentiu que tinha um relacionamento vivo, teu relacionamento era por padrões, formatos, ritos religiosos, que você possa receber dessa unção que vai te ensinar e vai te conectar com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos 8, 28, que ele nos ensina a orar do jeito certo. Em nome de Jesus, louve ao Senhor agora, louve ao Senhor. Ao que está sentado no trono,
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. E ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. E poderoso Deus, Derrama a tua unção, Senhor, derrama a tua unção. poderoso Nos Deus, ensina nessa noite, Senhor, nos ensina. minha alma anseia por ti. Nos ensina, Senhor, a caminhar, Pai. Poderoso Deus, Nos fortalece, nos ensina a manifestar o poder, Senhor. Nos ensina a testemunhar sobre o Senhor, Deus. A produzir os testemunhos, mas também a testemunhar da beleza que é o Senhor. Nos ensina a falar, Senhor. Não por um formato, mas nos dá uma essência. Manifesta a nossa essência, Senhor. A tua palavra fala, Efésios 4:11, que o Senhor derramou, o Senhor entregou à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que a gente chegasse à estatura, crescesse à estatura de varão perfeito. Sabe de uma coisa? Hoje a história diz, então a gente fala que o Brasil hoje é o maior país evangélico do mundo. Se a gente fosse considerar quantas pessoas confessam Cristo, quantas pessoas confessam o nome de Jesus, que dizem ser do Senhor, só que a sociedade continua igual. A onda de crime só aumenta, a corrupção só aumenta. Quantas pessoas que dizem ter o Espírito Santo, e as coisas são sempre a mesma coisa, tudo é igual. Mas a Bíblia diz que 120 estavam num cenáculo, e quando veio o Espírito Santo, eles ficaram tão cheios da unção, que a Bíblia diz que esses 120 saíram daquele cenáculo, e começou uma revolução do Espírito Santo, uma revolução porque eles estavam cheios da unção. A Bíblia diz que eles chegaram em Antioquia, se eu não me engano, e as pessoas, sabe como é que as pessoas olharam para eles e falaram: olha só quem está chegando, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo. 120 cheios da unção colocaram uma nação de cabeça para baixo, e foi multiplicando. Cheios do Espírito Santo foram multiplicando e colocaram o Império Romano de cabeça para baixo. Incomodaram, Paulo incomodou em Roma, porque era cheio da unção. Quando você é cheio da unção, você incomoda as estruturas desse mundo. Então que você que está me ouvindo, você que está aqui,
que nós possamos receber essa unção agora e ser cheios da unção. E que ela nos ensine, não a ser igual ao mundo. A igreja não precisa ser igual ao mundo. A igreja não precisa de mais métodos, a igreja não precisa de mais processos humanos e carnais, a igreja não precisa disso, daquilo, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Porque o livro de Atos é uma igreja que não se reunia para ficar estudando sobre doenças psicossomáticas. Amém, tem a sua validade isso. Mas é uma igreja que se reunia e existia cura. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja de Atos, não era uma igreja sufocada pela estrutura, esmagada porque ficou retendo o recurso de Deus, mas era uma igreja que recebia as ofertas, se distribuía e o mover ia acontecendo. Que a gente possa voltar a ser cheio do Espírito Santo, a tal ponto que a gente possa fluir cada vez mais no mover apostólico e genuíno que existe nesse altar. Que a gente possa fluir desse altar para todas as áreas da sociedade. Eu profetizo que desse altar vai fluir um mover apostólico e genuíno para todas as áreas da sociedade. Que aquilo que já tem sido profetizado nesse altar se cumpra em tempo recorde. Que os sacerdotes sejam despertos e levantados, e que a gente possa virar as áreas da sociedade de cabeça para baixo. Que possa existir um sistema do reino que nunca foi visto em sua plenitude. Que a gente possa viver essa dinâmica no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a você ofertar. Eu quero te convidar a você fazer uma entrega. Não porque fazer uma entrega achando, como muitas vezes a gente vê por aí que parece banco, entrega aqui, Deus vai te dar, multiplicar, como se fosse a taxa de 15% ao mês. Não é sobre isso. É sobre você experimentar o mover. É você experimentar o que é você confiar em Deus. É você experimentar, é você desejar dar um testemunho. Porque o mundo aprendeu que é chegar ao final do dia, você ter tua conta paga, e dinheiro na conta, você chegou onde você devia chegar. Em nome de Jesus, esse é o sistema capitalista que ensinou para nós. Mas o sistema do mover é você fluir em aliança com Deus, aliança, um altar apostólico genuíno. Então eu quero te convidar a você fazer essa entrega. Em nome de Jesus, você possa entregar ali, nosso Pix está ali, CNPJ 29 498 765 1000 invertido 85, faça seu Pix. Amém? Está no nome de IBL Criações. E também faça uma transferência, agência bancária 994, dígito 6, 37334, dígito 6, conta corrente, ou acesse www.cccvinhedo.com.br/doe. Amém? Faça a tua entrega em nome de Jesus. Vamos louvar, depois eu volto para encerrar orando por você. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
seja louvado pelos séculos dos séculos. Porque um dia todos nós, diante do trono do Senhor, entregaremos para Ele a honra, a glória, o domínio, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Que dia, que dia, que dia, o dia que todos nós nos encontraremos na glória, diante do nosso Senhor. Que dia, o dia que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Que dia, João viu esse dia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que você possa terminar essa sexta-feira com essa marca dessa unção, que te conduz a um crescimento. E só existe crescimento verdadeiro em Jesus Cristo. Que você possa sair marcado por essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conduza em triunfo. Que as misericórdias do Senhor realmente recaiam sobre ti, que a face dele seja revelada sobre você, e que você possa, debaixo do envio desse altar apostólico que eu te envio, para viver esse crescimento, esse tempo de crescimento, esse mês de unção poderoso. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor quem está aqui, em sua casa, receba essa unção. Valeu demais.